pensa, e todos nós sentimos e já passamos por isso, tem pessoas que nos são simpáticas, outras que a gente, né, não tem tanta a simpatia. Tem pessoas, tem lugares, né, ambientes que a gente tem, que a gente gosta muito, e ambientes que a gente também não gosta. E a gente fica aí pensando, né, o porquê dessa simpatia e não ter essa antipatia, essa negação da simpatia. Aí a gente tem que pensar no que a gente, no nosso envoltório, no que a gente é ou no que a gente quer ser, né? A antipatia só vai nos dar um alerta da nossa negação da simpatia, né? Porque qual que é o meu envoltório como pessoa quando a gente pega, encontra uma pessoa que a gente é simpático, gostos são parecidos, e quando o contrário, né? Um alerta de que nós e não o outro. Como que a gente entende o outro, né? Como que a gente entende o outro? Será que o outro tá, quem tá sentindo esse sentimento é meu ou é do outro, né? Será que eu não preciso ter um olhar para o outro em vez de eu trazer o mundo, levar o meu mundo ao outro, entrar um pouco no mundo, deixar o mundo do outro, né? Tentar entender o outro, né? Saber quem eu sou, a minha irradiação naquela antipatia, será que ela está sendo boa, né? Será que a antipatia não desperta em mim que algo, olha, você está negando a simpatia? Qual que é o despertar na gente, né? O porquê que não tem? A gente vê que a gente carrega isso agora, a gente traz isso e é só um despertar, né? O quanto de lugar que a gente gosta muito, né? Tem lugares que a gente não gosta, não são simpáticos com aquele lugar. Será que a gente pode ser também, e aí não despertar na gente, o agente transformador de nós mesmos, né? Nós não precisamos ser aquele ambiente, nós podemos estar naquele ambiente, né? A gente não precisa ser. Como que é o agente transformador? Se algo não está tão bom, precisa algo diferente acontecer. Será que se a gente tiver a consciência e a nossa irradiação, eu não preciso ser aquele lugar. Talvez eu seja o agente transformador, percebendo que aquela anti é a negação de entender o ambiente, de entender as pessoas, de entender os espíritos e saber que se está fora do lugar, a minha, o que em mim irradia, né? Para que eu transforme aquilo em simpatia. Porque é um sentimento meu e não do outro, não do ambiente. Então, é um despertar para o meu sentimento, é saber e se conhecer quem eu sou, qual é o meu sentimento, qual é a minha sensação, qual é o meu sentimento. Isso me é simpático, é fácil, né? Isso me é agradável, pessoa, ambiente. E a antipatia, eu estou negando aquela simpatia. Então, o que em mim eu transformo para entender aquele ambiente, para entender aquela pessoa, para ser o agente transformador muitas vezes do ambiente ou, e na maioria das vezes, o meu mesmo, tentar me entender o porquê que aquilo me dá desconforto, né? E trazer para o meu conforto. Isso é saber essa da simpatia e da antipatia. Se quiser. Não, eu só queria acrescentar o seguinte, que às vezes o perispírito da pessoa irradia coisas, né? Às vezes uma pessoa muito negativa, ela está irradiando negatividade do perispírito dela mesma. E a gente chega, às vezes, em determinado ambiente e a gente sente isso, né? Você sente o ambiente pesado, aquela coisa. Por quê? Porque a aura do outro está pesada. Então, cabe a nós, né, sabermos definir e, nesse instante, fazer uma prece, pedir para que a gente se coloque dentro daquele ambiente. Porque a gente costuma falar, o ambiente não está bom.
Por quê? Porque muitas pessoas estão com maus pensamentos. O perispírito dele está irradiando aquilo que ele é. Nós irradiamos exatamente o que nós somos. É que a gente não consegue ver a nossa aura, né? Há pessoas videntes que conseguem ver a aura. E aí, por aí, elas veem, olha, hoje a sua aura está mais escura, a sua aura está mais clara, né? Então, o nosso pensamento é tudo em nós, ele governa a gente. E aí, na questão de antipatias e simpatias, nós, como mesmo Kardec diz, nós trazemos isso de outras vidas, né? Alguém que nos foi muito antipático em outra vida, que nos fez alguma coisa, a gente traz ainda dentro da gente. Nós trazemos muitas coisas entranhadas dentro do nosso espírito, né? Na nossa bagagem é confusa. Então, trazemos várias coisas. E as coisas ruins, a gente traz com mais facilidade ainda, né? Porque a gente pratica ela todos os dias, né? Por isso que a gente sabe bem, porque pensamentos ruins são mais fáceis de fluir do que os bons. Então, é o que eu digo, a nossa luta é sempre conosco mesmo, nunca, nunca com o outro, porque tudo vai depender do que você pensa e de que você age, tá? Agora, vamos passar para as almas gêmeas. As almas gêmeas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 298, vemos que não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, mais unidos. Devemos compreender que um espírito não é a metade do outro. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Isso também está no Livro dos Espíritos, na questão 299. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Isso também está no Livro dos Espíritos, na questão 303A. Já deixa bem mais explicado, né? A questão que a gente fala, olha, fulano, ciclano é alma gêmea um do outro, né? E a gente vê que é só um, ali um nível de evolução que estão na mesma faixa etária de evolução, né? Tanto a gente vê pessoas um pouquinho, ah, isso já é um julgamento, mas a gente pensando, né? Tem pessoas que têm um grau evolutivo menor, mas tem que a gente fala, nossa, um nasceu para o outro, se completa ali, gente mais elevada, espíritos mais elevados, também com aquela sintonia, né? Então, assim, a gente vê que é o nível evolutivo, não é que são almas gêmeas, um completa o outro. Completa nas ideias, no plano evolutivo que cada um tá. Eles estão no mesmo patamar evolutivo. Aí a busca e as ideias naquele nível evolutivo tá igual. Então, por isso que parece que um se completa ao outro, né? São almas gêmeas. Mas nós sempre temos o desafio com outros espíritos, que um vai auxiliar o outro a melhoria, cada um melhorando o seu, junto com outros espíritos. Mas não é que nenhum vai evoluir sem o outro. Então preciso dar uma gêmea para caminhar, umas que vão ficar eternamente ligadas. Não, eles estão ligados, muito parecidos por conta do nível evolutivo, tanto para pensando num grau evolutivo maior quanto num grau evolutivo menor, só que eles estão na mesma faixa etária evolutiva. Então parece que um se completa, um completa o outro, né? Então as ideias, o pensamento, a busca naquela faixa etária, faixa de evolução, aquela faixa de evolução, eles estão na mesma faixa, então aquela mesma sintonia. Então por isso que parece até uma perfeição. Você olhando um, olha as ideias, o jeito do a gente pensar, né?
vendo dois espíritos, né? Olhando para dois espíritos, olha, se completam ali, se as ideias se batem, é, é bacana de ver, mas é porque ali é um grau evolutivo. A gente sempre tem que pensar que nós nunca estamos ligados a um outro, que um vai depender do outro, sempre cada um na sua evolução individual, mas aí é no mesmo nível, na mesma faixa de evolução, né? É. Essa é a colocação. Então, a metade da laranja aí fica, né? Não, cara, toda laranja nasce inteirinha, cada um no seu pé. Podemos estar na mesma árvore, mas cada fruta é diferente. É, Cada fruta. realmente aí é a atração de sentimentos, né? Da aura, é isso mesmo. É, Aquilo que o outro pensa, de comungar as mesmas ideias. É isso as mesmo. mesmas ideias, exatamente. A importância da família. A vida familiar deve ser a vida de todo homem integrado na unidade social denominada família. Esta palavra família pode ser conceituada num sentido mais restrito, constituído pelos nossos familiares consanguíneos, como num sentido mais amplo, o representado por agrupamentos de espíritos afins, quer intelectual, quer moralmente. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se encadeiam sentimentos, estruturam aspirações e refinam ideias, transformam as mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de místeres edificantes. A família é, pois, o mais prodigioso educandário do progresso humano. A importância não se mede apenas como fonte geratriz de seres racionais, mas como oficina de onde se projetam os homens de bem, os sábios, os benfeitores em geral. A família é mais do que um resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do maluco. A vida em família, para que atinja suas finalidades maiores, deve ser vivenciadas dentro dos padrões de moralidade, compreensão e solidariedade. A família é uma instituição divina cuja finalidade principal consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Por tão incontestáveis razões, a vida em família de todas as associações é talvez a mais importante em virtude de sua função educadora e regenerativa. É, então vamos pensar na família, né? Então, a família, eu acho que é a maior e a melhor escola que a gente tem, né? Porque é dela que a gente aprende, né? Desde cedo, como cuidar um do outro. E quando a gente é novo, quando a gente é recém-chegado, a gente precisa que alguém tenha o cuidado, né? É ali que a gente, quando recebe, aprende a dar cuidado, atenção, né? A, a subsistência daquele ser que está chegando. Nós, quando chegamos, tivemos alguém, e essa era a família, que nos recebeu, aquela que cuidou, para que a gente pudesse passar aquele período de cuidado para sobreviver. É lá é na família que a gente aprende moral, na família que a gente aprende a religião, ética, respeito. A gente aprende a ouvir quando mais novo, os mais velhos. É na família que a gente aprende respeito, autoridade. É na família que a gente troca os papéis
E a gente, quando respeita a autoridade, a gente às vezes está no papel trocado, e a gente tem que ter a responsabilidade de usar a autoridade na hora certa, quando a autoridade parar para ouvir. É lá na família que a gente vai aprendendo esses valores de vida que a gente carrega em espírito, né? É na família que a gente vai ter as primeiras instruções para que a gente, fora da família, a gente passe na sociedade a praticar o aprendizado que foi nos dado, para que a gente construa uma família social maior e melhor, né? Assim, porque a gente tem essa ligação espiritual, né? Somos todos espíritos afins, então quer dizer, a gente chegou e entra numa família, né? A gente não, eu tô na família errada, entrei na família errada, recebi as instruções de uma família errada, não. Nós somos todos espíritos afins. Aquela família, qual a instrução? Ah, minha família me deu a instrução errada. Não, sua família te deu a instrução certa. Se você é parte daquela família e tem uma instrução diferente e acha que a sua instrução ela pode levar aquela família, use, né? A gente usa, porque a minha família não me deu a instrução certa. Se fizesse diferente, eu tinha sido assim. Ora, se você acha que poderia ser, então pratique na sua família, ajude-os agora que você tem uma compreensão diferente, né? É ali que a gente aprende o valor de que o tudo o que aqueles que tinham deram. E hoje talvez nós temos uma condição diferente e aí a gente troca o papel, a gente inverte. Agora é a hora de dar, porque eles me deram suporte para que eu chegasse aqui e eu avancei um pouco mais. E a gente se troca, ela na família, né? A importância dessa ah, troca familiar, porque quando a gente chega, somos recebidos. Quando a gente precisa, cuidamos de quem chega. Quando a gente precisa deixar o plano físico, quem cuida de nós? Não somos aqueles que a gente recebemos? E esse que nos recebeu, qual o cuidado que a gente vai dar para aqueles que nos receberam, né? Quando uma família, a gente percebe bem que a gente tenha bem estruturada, que a gente pensa numa família mais estruturada, os membros dessa família, quando sair do laço familiar, eles vão viver aonde? Na sociedade, nos nossos outros amigos espirituais. E o que que eles levam? O exemplo que trouxeram de casa. A gente, a nossa família, quando adoece, né, pensando moralmente ou espiritualmente, não é só a nossa casa que adoece. A nossa sociedade, ela também adoece, porque a gente leva da nossa casa para fora. Qual exemplo, qual a sociedade que nós criamos também lá fora. E a gente pensa a nossa importância como família. E como família, todos nós membros de uma família, né? Quanto que a gente recebe, quanto que a gente já recebeu e todos nós fomos acolhidos por espíritos que são essa família. Todos nós fomos acolhidos, como nós acolhemos eles? Eles nos deram as instruções que nos deram tranquilidade, conforto, que nos ajudaram na nossa caminhada, se deram, que gratidão. Se não nos deram e a gente acha que hoje a gente tem um pouco mais, que a gente use isso para auxiliar e não para a gente criar alguma antipatia, né? Porque a gente busca criando antipatia, porque eu achava que podia ser assim.
aí a gente para. Opa, o alerta de antipatia também está tocando, porque senão a gente adoece a nossa sociedade lá fora. E se a gente pensar, a família é a nossa escola, mas a sociedade como um todo, todos os nossos espíritos, somos irmãos e ligados uns aos outros, né? Era isso que eu queria colocar um pouquinho sobre a importância da família. Não sei se a Realmente Sueli a tem. família não, realmente a família é o alicerce de tudo, né? E a gente está na família que a gente tem que estar, porque Deus nunca erra o endereço, tá? Temos que Não saber disso. mesmo. Não tem errada, não, tá todo mundo certinho. Laços corporais e laços espirituais. Existem duas modalidades de família e, em consequência, duas categorias de laços de parentesco: as que procedem da consanguinidade e as que procedem das ligações espirituais. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Os que encarnaram numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se lhe traduzem na terra por mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da mais consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os de simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. É, então a gente vê os laços corpóreos, que a gente vê que o espírito, ele antecede a matéria, né? Então a gente muitas vezes fica ligado na família e que um tem o sangue do outro, a gente só tem o corpo, o DNA parecido ou igual. E essa é a nossa família corpórea, que a gente tem parentesco, mas a nossa ligação não é física, não é material, não é pelo DNA. A nossa ligação sempre é espiritual, sempre é de espíritos com as mesmas ideias, espíritos afins, espíritos que ainda juntos conseguirão crescer por dificuldades que tiveram anterior, né? E a ligação é muito mais espírito, que esse corpo só vai ficar. E essa ligação, muitas vezes a gente fala, eu sou de determinada família. Você é de uma família espiritual, mas essa família que a gente fala, eu sou dessa família, com o tempo se vai, né? A gente vai, de repente,
com os mesmos espíritos próximos, mas com nome, com família, com DNA, com corpo diferente. A nossa ligação já não é mais corpórea, sempre espiritual, né? Por ligações diversas, afins, porque a gente somos espíritos ligados pelas mesmas ideias boas, ou ligados para o crescimento, porque a gente temos algumas diferenças, e isso vai propiciar o espírito a crescer, né? E aí é sempre o espírito antecedendo a matéria. Então é o espírito, né? Então a gente fala, você faz parte dessa família. Sim, faço parte, gratidão, né? Mas a nossa ligação maior é com a espiritualidade, com nossos irmãozinhos, porque senão a gente às vezes fica preso à nossa família e não se abre nem para os irmãos espirituais, né? Os outros simpáticos que a gente encontra no caminho, como que a gente encontra amigos, pessoas que são muito mais do que famílias que a gente gosta muito mais, né? E essa ligação é feita por quê? Será que não é um parentesco? Será qual é o laço que eu tenho com esse? É um laço espiritual, né? Então, o laço espiritual é sempre muito mais, essa ligação é sempre muito mais importante, né? Se a gente pensar o lado corpóreo, ele já é só um instrumento que a gente tem, né? E que com o tempo se vai. Eu acho que é isso. Não sei se a Sonia tem alguma colocação. Não, eu queria deixar bem claro, quando diz aqui, que não é o pai que cria o espírito do filho, né? O espírito já está lá, né? Ele está pronto. O pai vai ajudar com que ele venha para a Terra, esse espírito, mas não é ele que criou, ele não gerou esse espírito. Então, nas famílias, a gente vê diversos exemplos. Existem famílias que não se dão, né? Um irmão não se dá com o outro, né? Porque não há uma verdadeira afinidade entre eles. Não existe essa afinidade. A afinidade precisa ser espiritual para que haja a família espiritual. Então, a vida espiritual é uma, a vida material é outra. Então, por muitas vezes, Deus também coloca no meio desses espíritos afins e simpáticos, um espírito que é desconhecido da gente. Coloca para que ele possa estar aprendendo, né, com aquela família várias vezes. Só que aquele espírito ele não é tão ligado espiritualmente. Materialmente, sim, ele está naquela família, mas espiritualmente não. Então, por isso que fala, existem dois tipos de família: a espiritual e a material, né? Então, tem que ter essa diferença, né? Então, por isso, essas afinidades que às vezes a gente fala assim, um irmão não gosta do outro, um não se dá com o outro. Olha, eu gosto mais do meu vizinho, mais do meu amigo do que do meu irmão. Fulano tem a mesma, pensa como eu. São afinidades, né? É uma afinidade maior. Está na mesma família, porém, não comunga da mesma ideia. Tem uma passagem de Jesus, eu não sei se vocês conhecem, São Marcos até diz isso. Ele diz o seguinte, que os irmãos sanguíneos de Mãe, Jesus... só um instantinho, é longa essa história porque faltam 5 minutos. Não, então é melhor voltar de novo. Tá. Vamos sair? Tá bom. Todo mundo volta, hein?